dia novamente para vocês. Desculpa aí o atraso. Só revisando rapidamente o que nós fizemos na semana passada. Tá? Nós estamos no capítulo dos postulados da mecânica quântica. Nós vimos os 5 ou 6 postulados. Aí iniciamos uma interpretação física de cada caso. E nós estamos no item D, do capítulo D, que é o item comprido, né? É a terceira aula que a gente está nele, que fala das implicações físicas da equação de Schrödinger. Tá? Aula passada nós chegamos resumindo, em 2 resultados importantes, né? 2 resultados fundamentais. Um deles, nós mostramos que existe uma equação de continuidade para a densidade de probabilidade. Você pode chegar numa equação de continuidade através da equação de Schrödinger. Demonstrei isso para vocês na semana passada. A densidade de probabilidade é módulo de π², né? Isso aqui multiplicado por um elemento de volume dá a probabilidade de você encontrar a partícula, por exemplo, num determinado ponto, aquele volume em torno de um ponto. E eu posso definir também uma densidade de corrente de probabilidade. Nós também demonstramos que é isso aqui, né? E fizemos uma interpretação que isso dá para você fazer uma leitura disso como sendo a velocidade de movimento dessa densidade de probabilidade, dessa probabilidade multiplicada pela sua densidade, que é a ideia usual por exemplo, o exemplo que eu dei foi de eletricidade, onde você tem cargas elétricas se movendo. Você tem uma densidade de corrente de carga e uma densidade de carga. E você também define uma equação de continuidade exatamente igual a essa em eletricidade, usando as equações de Maxwell. Aqui a ideia é a mesma, só que em vez de você ter carga fluindo, você tem probabilidade fluindo. Chances de você encontrar a partícula. É como se você tivesse um fluido de probabilidade. Isso aqui prova que você tem uma conservação local de probabilidade. Tem uma região do espaço, a chance de você encontrar a partícula ali dentro, ela é conservada, né? Porque a variação temporal da densidade de probabilidade é igual ao divergente, o divergente da densidade de corrente. Se você integrar isso daqui no espaço e usar o teorema do divergente, lá de cálculo 4, a integral do divergente é igual ao fluxo da função. Vocês lembram disso? Eu tenho uma função, eu tomo divergente, a integral no volume do divergente é igual ao fluxo daquela função através da superfície na qual você está integrando. Ou seja, aquela probabilidade que sair, que sumir, é porque ela fluiu pela superfície. Ou seja, ela se conserva, como se fosse um líquido. A variação do que ocorrer dentro do volume é porque fluiu ou entrou, tá? Se conserva. Isso eu estou sumindo, não existe sumidouros de fontes nem sumidouros de sorvedouros de probabilidade. Nós demonstramos, discutimos isso semana passada. Essa foi a primeira parte da aula. E depois nós partimos para calcular a evolução temporal, a derivada temporal do valor médio observado. Observável, um operador associado a uma quantidade física. Eu quero saber a derivada temporal dele. Eu quero saber como que ele varia no tempo. Qual foi a motivação para isso? Porque eu quero agora olhar o limite clássico. Na mecânica clássica, quando você resolve um problema, o que é resolver um problema mecânica clássica? É encontrar a dependência no tempo da posição e da velocidade. Se eu souber isso, eu estou com o problema resolvido. Mas a segunda lei de Newton, se eu souber isso, eu derivo a posição 2 vezes, eu tenho a força, está resolvido o problema. Aí em mecânica quântica, você vê que a ênfase desloca totalmente. O que é resolver um problema mecânica quântica? Resolver a equação de Schrödinger. É achar a função de onda. Então, o que é chamado de solução em mecânica clássica e mecânica quântica são ideias diferentes. Onde essas coisas se encontram?
elas se encontram aqui. Tá? Isso aqui foi deduzido, aula passada também. Eu deduzi isso aqui a partir da equação de Schrödinger para vocês. Tá? Vocês fizeram também uma parte do trabalho. Tá? Isso diz o quê? Que a derivada temporal do valor médio de um operador, lembrando que o valor médio é aquilo que eu meço no laboratório, né? É igual a 1 sobre I H cortado, o valor médio do comutador de A com o hamiltoniano, esse aqui é o hamiltoniano, pode depender do tempo, inclusive, é a energia do sistema, valor médio do comutador do operador hamiltoniano, mais o valor médio da derivada temporal do operador, que também, no caso mais geral possível, em que o operador depende do tempo também. Tá? Nós demonstramos isso semana passada. Isso aqui vem da equação de Schrödinger. Agora, se eu colocar aqui no lugar de A os dois operadores fundamentais, posição e momento, isso vai me dar a evolução temporal da posição e do momento. Tá? Será que isso tem a cara das equações da mecânica clássica? Essa é a pergunta. Né? Na mecânica clássica, vocês viram com um curso de mecânica, vocês fizeram com o Renato. Como é que é a evolução temporal? Posição e momento. É governado pelo quê? Acho que é uma das últimas coisas que vocês veem, né? Vocês veem formalismo lagrangiano e hamiltoniano, não vem? O que governa a evolução da posição e do momento? Como é que chama as equações? Vou chamar o Renato aqui. Vou ir lá na casa dele, que está dormindo aí, o Renato é nogívago. Mas eu acordo ele só para falar, para puxar ele do cedo. Vamos indo, a gente vai ver isso daí então. Bom, esse foi exatamente onde eu parei a aula semana passada. A gente vai iniciar, eu peguei exatamente o item aí. O livro ele tem 5 níveis de subdivisão, né? Não sei se vocês já notaram isso. O cara é o capítulo 3 do item D, seção 1, subitem D beta. Certo? O cara tem 5 níveis de. E aí é exatamente o que? Aplicação aos observáveis da RP, teorema de Ehrenfest. Tá? Ou seja, aplicação do que? Dessa equação para RP. Tá? Vamos aplicar a equação D27. Essa é a D27. A equação D27 aos observáveis da RP. Vou pegar um caso simples só para a gente fixar a ideia. Né? Consideremos uma partícula sem spin, um potencial estacionário VDR. Então, uma partícula de massa m submetida a um potencial escalar VDR. O operador hamiltoniano do sistema vai ser energia cinética, P2 sobre 2m, mais a energia potencial. Tá? Onde agora eu substituí P e R pelos operadores, momento e posição. Tá? Agora eu vou substituir então na equação onde eu vou colocar A igual a R, né? Meu operador de R. Se você pegar essa equação aqui, então você vai ter DDT de valor médio de R, 1 sobre H cortado, comutador de R com H, mais a derivada temporal de R. E embaixo a mesma coisa para P. Tá? Só substituir na equação. Bom, primeira coisa, RP não depende do tempo. Essa é uma discussão que eu fiz também no final. A última coisa que estava na lousa na aula passada. Né? Em mecânica clássica, qualquer quantidade física que dependa da posição e do momento, ela depende do tempo e depende também diretamente, pode depender do tempo diretamente, e ela depende do tempo indiretamente através de RT. Porque em mecânica clássica a posição é a função do tempo. Quando você resolve a segunda lei de Newton, você integra a segunda lei de Newton 2 vezes, você encontra o que? R de T, né? A posição em função do tempo, que é considerada, o que é isso? É a trajetória da partícula. Tá? Aqui, em mecânica quântica,
R não depende de T. Ah, mas como é que, por onde foi parar a dependência do tempo? Por onde foi a dependência do tempo? Se o operador de posição e momento não depende do tempo. Lógico que as quantidades físicas têm que depender do tempo. Onde está escondida a dependência do tempo? Aqui. Na função de onda. Tá? E quando eu tiro o valor médio, o que é o valor médio? É uma integral do operador fechado na função de onda. Psi estrela, psi. Né? Então o operador não depende do tempo, mas a função de onda depende. Então em mecânica quântica, aquela dependência do tempo que era na posição, na própria R, ela sai do operador e vai parar na função de onda. Então, R e P não dependem do tempo. Essa derivada parcial do segundo termo lá direito é zero. Tá? Então só fica o quê? 1 sobre E cortado, o valor médio do computador, do operador com hamiltoniano. Tá? Mas R e P não depende do tempo, logo, né? Copiei as duas equações aí, só que agora sem a parte da derivada. Agora vamos olhar cuidadosamente vamos pegar a primeira, DDT de R, substituir a hamiltoniana, né? O que vai dar? 1 sobre H cortado, a parte de energia cinética, 1 sobre 2M, comutador de R com P2, tá? Substituir H é aquele que está lá em cima, P2 sobre 2M mais V de R. Então vai dar dois termos. O comutador da soma é a soma dos comutadores, vai dar o comutador de R com P mais o comutador de R com V de R. Mas o comutador de R com V de R é zero, que obviamente R comuta com R, né? E V de R, se eu expandir numa série de Taylor, são potências de R. Então R comuta com potências dele mesmo, então esse comutador aí é zero. Só sobra o comutador de R com P quadrado. Aí eu relembrei aí umas propriedades de computador que vocês têm que ter bem claro. Era necessário para resolver um exercício da prova, né? No último exercício da prova, você precisaria lembrar dessa propriedadezinha de computador aí para resolver. Isso é fundamental, você tenta. Ou então, se você não lembrar, você ser capaz de deduzir isso daí, meio que rapidamente. O que é um computador de A com B? Computador de A com B é simplesmente AB vezes BA. Tá? Que em geral é diferente de zero. Em mecânica quântica, isso aqui, por exemplo, você pensa são matrizes, né? Os operadores são matrizes. Então, multiplicar duas matrizes, se você muda a ordem, em geral não dá alguma coisa. Né? Então, isso aqui normalmente é diferente de zero. Só com essa definição, se você vai substituindo, você obtém essas propriedades aí. Tá? Então, o computador de R com P quadrado, que é o que eu tenho que calcular, é o computador de R com P vezes P. Mas tem uma propriedade, quando você tem uma coisa desse tipo, assim, ó. Isso é igual a P, computador de A com C, mais computador de A com B. Tá. Primeiro você tira esse P para trás, e depois você tira o C para frente. Isso é claramente só substituindo na definição que você percebe isso. Tá? Então eu usei essa propriedade aí. Computador de R com P, a única coisa é que aqui B e C são iguais, é igual a P, né? Estou no finalzinho da primeira página. Tá? Computador de R com P quadrado, você puxa, ó, na linha da frente, você puxa um P para frente, um P para trás, né? Fica duas vezes o computador de P com R de P vezes o computador de R com P. O computador de R com P, eu demonstrei para vocês também, é o computador canônico, né? É IH cortado. Então, 2P, computador de R com P, o R com P, computador de R com P é IH cortado, fica 2IH cortado P. Substituindo isso na equação de cima, vem o que? Derivada temporal de R vai ser 1 sobre IH cortado
1 sobre 2m, 2i cortado P. Tá? Aí corta o 2, corta o i cortado, fica P sobre M. Valor médio de P sobre M. Está com uma cara boa, né? Derivada temporal de R, o que é? É a velocidade multiplicada por M, é P. Então você vê que as coisas começam a ter uma cara familiar, né? Alguma dúvida aí? A gente está sentado, a gente está acompanhando. Se tiver dúvida, pergunta alguma outra. Alguém não acompanhou alguma das passagens? Estou aplicando o resultado da última aula, no caso RP. Eu tinha até falado que a gente ia fazer isso, tá? Agora vamos dar uma continuidade no cálculo da parte em T, tá? Bom, mesma coisa, né? Tem que substituir o hamiltoniano, só que agora tem 1 sobre e cortado, valor médio de P com P quadrado sobre 2m e valor de média de P com V de F. Agora é o contrário, né? Agora é o primeiro termo que é zero, porque P com P quadrado obviamente comuta, tá? O termo é zero. E aí eu preciso de uma outra propriedade de comutador, que também a gente viu tem no apêndice do livro, quando a gente viu em sala de aula, é que o comutador de P, uma função g de x, uma função qualquer do operador x, é igual a menos IH cortado g' de x. Tá? Essa propriedade nós vimos no caso de aula. Como se enxerga isso? Né? Você pega e expande g de série de potência, você vai ter P comutando com potências de x, e se você notar o que acontece quando você comuta R com P quadrado, cai uma potência, né? Se você lembrar do item anterior, R com P quadrado deu P, 2P, IH cortado. Tá? Se você lembrar do item que a gente acabou de falar. Então o que é 2P com relação a P quadrado? É a derivada, tá? Mais o IH cortado. Então você mostra, por essa regrinha do computador que nós usamos, que eu usei essa regrinha aqui, você mostra que se você comuta P com uma potência de x ou x com uma potência de P, cai sempre a potência vezes o operador elevado à potência menos 1. Você demonstrou isso para vocês em sala de aula. O exemplo está no computador de R com P quadrado. Estão acompanhando o que eu estou falando? Só você olhar o computador de R com P quadrado, ele tem a cara da derivada de P quadrado. É 2P. Tá? Isso é geral. Aí olha que você comuta, voltando lá, você comuta um P com uma função qualquer de x, onde você tem uma série de termos, a série de termos vai dar x, x quadrado, x ao cubo, blá blá blá. Cai todas as potências, você puxa isso em evidência, vai dar a derivada da série. Tá? Foi assim que nós demonstramos isso. Aí você mostra que de uma maneira geral o computador de P com G é menos IH cortado G de x. Que é exatamente o que eu tenho em cima. Eu tenho um computador de P com V de R. V de R é uma função qualquer, potencial, né? Pode ser um potencial, uma função qualquer de R. Usando essa ideia, não para x, mas para as três componentes agora, né? A derivada vai virar o gradiente. Então o computador de P com V de R é menos IH cortado, gradiente de V de R. Tá? Voltando lá em cima, eu venho aqui ddt de valor médio de P é I sobre 1 sobre IH cortado menos IH cortado, valor médio do gradiente de V. Corta IH cortado com IH cortado, fica menos o gradiente de V, que é igual a, basicamente, menos a derivada da potencial é a, lá em mecânica clássica, menos a derivada do potencial é a força. Menos a derivada do potencial é a força. Não lembra não? Você tem um potencial escalar, né? Potencial, energia potencial gravitacional, MGH. Né? Qual que é a variável aí? H. Derivada disso, menos a derivada disso dá o quê? Com H. Menos G. É o peso.
Energia potencial, MGH. H é variável, MGC. Né? Ele menos a derivada disso, dá menos MG, que é o P. Então o gradiente, menos o gradiente do potencial é igual à força. Tá? Que aí está sendo igual a derivada temporal do momento. O que é isso? Força igual a menos a dP dt é Note que eu cheguei nisso usando propriedades algébricas de computador e a equação de Schrödinger. Lembrando, o que está por trás dessa expressão? Semana passada eu cheguei nisso aqui a partir da equação de Schrödinger. Então, a partir da equação fundamental da mecânica quântica, eu tive uma relação para a evolução temporal, apliquei propriedades de comutadores, né? Substituí RP aqui e cheguei o quê? Na definição de momento na singularidade. Ou pelo menos com uma coisa que tem a cara disso. Né? Você veja como que é uma amarração bonita, né? Isso daí. As relações D34 e D35, que são as duas evoluções temporais, né? Da posição, do operador posição e do operador momento, acima, expressam o chamado teorema de Ehrenfest. Em mecânica quântica, é chamado de teorema de Ehrenfest, cuja forma é análoga às equações de Hamilton-Jacobi para a partícula, que é a pergunta que eu fiz para você no começo. Né? Essas são as equações de Hamilton-Jacobi. Você se lembra de mecânica clássica? O formalismo hamiltoniano, as equações de Newton tomam essa forma. Né? ddt de R igual a P sobre M e a derivada temporal do momento é menos gradiente de V. São chamadas equações de Hamilton-Jacobi. Então você vê que você chega no equivalente delas para o valor médio dos operadores, né? Que é a quantidade que é observada no laboratório, que é o valor médio dos operadores. Alguma pergunta? Isso aqui, você que talvez pela primeira vez que vocês estão vendo, não causa assim, um impacto muito grande em vocês. Mas é impressionante essas coisas se amarram desse tipo. Eu parti da equação de Schrödinger, no fundo, e depois só usei matemática, gente. Não tem física mais. Isso aqui chegar aqui é matemática pura, não tem física. E depois que eu substituí aqui, a hamiltoniana, né, também só usei propriedade algébrica de comutação. Tá? Então a matemática ela conseguiu fazer essa amarração de duas visões de mundo totalmente diferentes. A equação de Schrödinger representa uma visão do mundo e as equações de Hamilton-Jacobi é outra. São filosofias, são paradigmas totalmente diferentes. Né? Interpretação do teorema de Ehrenfest. O valor médio de R representa um conjunto de três números dependentes do tempo. Tá? Como eu havia falado, né, o valor médio depende do tempo. Embora o operador R não dependa do tempo, o valor médio dele, o que é o valor médio? Lembrando, como que é o valor médio de um operador? Integral de 3R de x3 de RT x. No caso aqui vai ser já a posição, né? A representação de coordenadas é isso, essa integral. Certo? O valor médio de um operador, aqui um operador A qualquer, aqui aparece a quantidade, a função associada a ele, né? No caso do operador x é próximo ao valor da variável x. O operador A tem que saber o que é. Então, esse cara não depende do t, mas aqui vai depender de t via função de onda. Tá? Então, os valores médios são funções do tempo. Chamamos o ponto R médio o centro do pacote de ondas no instante t. Né? Voltando lá no capítulo 1, lembra do pacote de ondas?
aquela G de K lá, que era aquela função que descrevia o pacote de onda, né? Uma função que pode ter um formato arbitrário, ela tem um máximo, mas ela tem o centro dela. O centro dela seria o valor médio dela, né? Então, o valor médio de R no ponto T, vou chamar de centro do pacote de onda no instante T. Esse pacote de onda, ele tem um ponto central, né? Que não coincide necessariamente com o máximo dele. É o valor médio da função. Tá? Por exemplo, o pacote de onda é uma função, pode ter é localizada, porque a partícula tem que estar numa região do espaço, mas ela pode ter um formato complicado, né? Não podemos, no entanto, falar a rigor em trajetória, visto que o pacote de onda tem uma certa extensão. O pacote de onda, eu posso pensar no ponto médio do pacote de onda. Eu posso acompanhar esse ponto no espaço, né? Agora, eu não posso falar em trajetória, porque aquilo ali é uma probabilidade de encontrar a partícula, na verdade, né? Eu não posso falar de trajetória a rigor, porque não existe, eu não estou acompanhando a partícula no espaço. Eu tenho um pacote, uma região do espaço, né? Eu tenho uma região onde tem probabilidade da partícula estar, e essa região que tem probabilidade está evoluindo no tempo, andando no espaço. Tá? Não dá para falar rigor em trajetória, porque é como se a trajetória pressupõe um caminho bem definido para aquela partícula. E eu tenho probabilidades se movendo no espaço. Tá? Mas eu posso olhar para o centro desse pacote. A pergunta é, o centro desse pacote tem um movimento clássico, na verdade, ou não? Né? Uma pergunta que a gente vai tentar responder daqui a pouco. Não podemos falar a rigor em trajetória, visto que o pacote de ondas tem uma certa extensão no espaço, a partícula está espalhada, né? A probabilidade está espalhada. Porém, se essas dimensões forem pequenas, comparadas com outras distâncias envolvidas no problema, podemos aproximar o pacote de ondas pelo seu centro. Nesse limite, não há diferença apreciável entre as descrições clássicas e quânticas da partícula. Né? Então, em lado de estrutura, quando vocês estavam estudando o experimento E sobre M, vocês tinham lá o feixe de elétrons fazia uma curva, se vocês se lembram do tubo, e você tinha um gás inerte ali, o elétron passava, dependendo da qualidade do tubo, o feixe pode ser bem, não sei se vocês usaram, tem um tubo que tem um gás que dá uma luz azul, é bem fininho o caminho assim, né? Que você pode pensar como sendo a trajetória do elétron. Né? Mas o elétron é um objeto quântico. Na verdade, o que você tem ali era um pacote de ondas circulando ali. Tá? E você observava, você estava fazendo uma medida um valor médio, né? Um valor médio da posição. Né? Havia um desvio, né? um desvio quadrático médio devido ao princípio da incerteza. Tá? Mas quando você observa um experimento macroscópico como aquele, você pode definir a trajetória do elétron com grande precisão. Por quê? Porque as dimensões físicas do aparato, comparado com o tamanho do pacote de onda do elétron, né? O pacotinho de onda que define a região onde o elétron pode estar, é tão pequeno comparado com a dimensão do aparato, que você pode, para efeitos na grande maioria dos casos, falar em trajetória. Porque a precisão do seu experimento não te permite distinguir que existe uma região onde o elétron tem chance de estar. Para você, quando você olha, se você olhava ali a olho nu, né, a largura do feixe ali se dava devido ao quê? Devido à dispersão do gás. Né? Na verdade era um feixe de elétrons, não era um elétron só. Né? Então, obviamente, ali os elétrons colidiam com a molécula do gás, espalhavam. Né? Mas se você tivesse um gás muito rarefeito e um elétron só, você veria uma trajetória perfeita, assim, né? Se você conseguisse acompanhar visualmente. É lógico que um único elétron não emitiria luz suficiente para o olho humano perceber. Mas suponha que você tivesse um aparato muito sensível,
você poderia definir perfeitamente esse caminho. Então, o que ele está falando? Nessa escala, o pacote de onda é tão pequeno, comparado com o aparato, né, que você pode falar em expressão clássica. E o pacote de onda, o valor médio do pacote de onda obedece o quê? As equações clássicas. E nós acabamos de provar isso. Ele descreve, obedece a equação clássica. Então, o fato dessa equação levar numa coisa que tem a cara das equações de Hamilton já corre. Mas esse argumento que eu acabei de falar para você te mostra que você pode obter o limite clássico de uma maneira bem tranquila, em grande maioria das coisas. Por isso que a mecânica clássica funciona. Mas aqui está te mostrando o caminho que tem que ser feito para você enxergar aquela, se você cai na mecânica quântica, na mecânica clássica. Agora uma questão: o movimento do centro do pacote de onda obedece às leis da mecânica? Tá? Vamos supor que eu quero ser chato, rigoroso. Não, mas eu não quero saber que o pacote ele é pequeno. Eu quero olhar lá no pacote, na escala microscópica. Eu quero ver as equações de Newton funcionando. Eu consigo fazer isso? Para que ponto você teria que olhar? O ponto mais razoável é o centro de massa do pacote, que é o ponto médio do pacote de onda, né? Se existe um ponto que tem chance de satisfazer as equações de Newton, é esse centro do pacote. Tá? Então vamos ver se essas equações de Ehrenfest aqui me permite afirmar que o centro do pacote obedece a segunda lei de Newton. Tá? Bom, eu começo da D34, que é a equação de movimento a posição, né? Eu numerei essa posição aí. Tá lá, D34, no final da primeira parte. DRDT igual a P sobre M. O valor médio de DDT do valor médio de R é igual ao valor médio de P sobre M. Tá? Se eu olhar para essa equação, eu tenho que a velocidade do centro do pacote é igual ao valor médio do momento dividido pela massa. Tá? Velocidade, que é derivada da posição. Como consequência disso, e usando a D35, eu vou pegar agora o lado, eu vou derivar a equação D34, basicamente. Tá? Deriva ela no tempo. Do lado esquerdo vai dar a derivada segunda da posição, e do lado direito vai dar a derivada 1 sobre M da derivada do momento. Tá? Deriva 34. Mandei o M multiplicando para o lado de lá, né? Eu vou ter o quê? ddt igual a derivada no tempo de M ddt de R, que é a derivada segunda de R vezes M. Mas a derivada no tempo de P, de acordo com a D35, é o quê? Menos o gradiente, tá? Que é a força. Ou tem a cara da força. Ou seja, eu cheguei com a cara realmente muito da equação de forma mais comum dela. Tá? Mas será que dá para eu falar agora diretamente que então o centro do pacote de onda, que é o valor médio de R, obedece a segunda lei de Newton? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Tá? Para você poder falar isso, você tem que ter essa condição de baixo aí. Para isso ser verdade, menos o gradiente de V de R tem que ser igual à força clássica, atuando no ponto que você está olhando. Lembre-se que você está olhando no centro do pacote de onda. A pergunta é: o centro do pacote de onda obedece a segunda lei de Newton? Então eu escrevi a derivada segunda no tempo do centro do pacote de onda vezes a massa, deu o valor médio do gradiente do potencial. Se o valor médio do gradiente for igual à força clássica, tá? Isso tem que dar, eu vou ter a segunda lei de Newton. Mas o que é essa força clássica no centro do pacote? É o gradiente do potencial, menos o gradiente do potencial, calculado no centro do pacote. Porque eu representei aí por entre colchete, menos o grade de V de R, calculado em R igual ao ponto onde eu estou olhando. Tá? Essa é a força clássica. O que é a força clássica? Eu acabei de falar para vocês, é menos o gradiente potencial. Do lado esquerdo,
Vejam bem aí, tem uma questão conceitual. Do lado esquerdo, eu tenho o valor médio de um operador quântico. Do lado direito, eu tenho uma função, que é o gradiente de BDR, calculado num ponto. Se essas duas coisas forem iguais, né, onde F clássica é a força clássica no ponto onde o centro do pacote está situado, né, então eu posso dizer que o centro do pacote obedece à lei da mecânica. Mas isso é verdade em geral? Não é verdade em geral. Tá? Se eu tenho... O que está afirmando aí? O que eu preciso ter? Eu tenho um pacote de ondas, uma função. Tá? Ela tem um centro que não coincide. Tá? Esse é o meu pacote de ondas, que é o ponto central dele. Estou chamando de E. Aqui nessa notação seria o R, né? Esse é o valor médio de E. Tá? E eu tenho uma função, eu fiz o valor médio de uma função e estou querendo que ele seja igual ao valor da função calculado no seu ponto médio. Eu fiz a média de uma função, que é o potencial, e eu estou querendo que ele seja igual à função calculada no seu ponto médio. Você percebe que é diferente? Em geral, isso não é verdade. Tá? A média disso daqui, se eu fizer a média disso daqui, normalmente não vai ser igual ao valor da função calculada no seu ponto médio. Tá? Porque a força clássica é a função, que é a gradiente de VDR, calculada no ponto médio, que é onde eu estou olhando no centro do pacote. Então eu tenho que calcular a força clássica ali, o potencial, o gradiente do potencial naquele ponto. Essa é a força clássica. Da mecânica quântica eu tenho a média dessa quantidade física, que é uma média que leva em conta a quantidade toda. Tá? Ou seja, na frase que eu coloquei, mas isso em geral não é verdade, pois o valor médio de uma função não é em geral igual ao seu valor calculado no valor médio da variável. Tá? Calcular V de R. Isso aqui é V de R calculado no seu ponto médio. Tá? Pegar o ponto médio da variável, que é o pacote de ondas, e calcular a função naquele ponto, ou fazer a média da função, são coisas diferentes. Tá? Então agora, se eu colocar uma lente de aumento em cima do pacote, se eu abandonar aquela condição que eu estava falando de meu aparato é grande e o pacote de onda é pequenininho, se eu quiser realmente olhar o pacote de onda lá no centro dele, perguntar, esse ponto aqui satisfaz a segunda lei de Newton? A resposta é não. Em geral, não. Ou seja, lá na escala de tamanho do pacote, não tem mecânica clássica. Mecânica clássica tem quando eu já afasto e comparo o pacote com o mundo macroscópico. O pacote é pequenininho, o mundo macroscópico, então agora é clássico. Mas se eu pegar, botar uma lente lá no pacote de onda e olhar o centro dele, falar, isso aqui obedece a segunda lei de Newton? Não. Em geral, não. Bom, então a gente tem que tomar cuidado com esse limite. Eu tenho que, gente, para eu obter o mundo clássico, eu tenho que mudar de escala. Eu tenho que ir para o mundo macroscópico. Lá no mundo microscópico, você tem as equações de Ehrenfest. A equação de Ehrenfest é para o valor médio. Tá? O valor médio tudo bem. Tá? Mas eu não posso usar isso uma interpretação clara. Aí tem um exemplo que ele dá no livro, eu vou chamar, vamos supor que V de R, pegar só uma dimensão para facilitar, tá? Vamos chamar de V de X. Pegar só uma dimensão para fazer as contas. Vou chamar o potencial de lambda, um número real, vezes x elevado a n. Potência, o potencial que é uma potência de n. Onde n é um número inteiro. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o teste para ver se isso aqui cai no mundo clássico ou não. Tá?
Eu calculo aí o gradiente de V, nada mais é do que lambda n x elevado a n menos 1, tá? E uma dimensão, né? Uma função só, né? E o valor médio, essa é a função no ponto, e o valor médio é o valor médio de lambda n x elevado a n menos 1. Obviamente o lambda n pode sair e fica o valor médio de x elevado a n menos 1. O valor médio, a função calculada no ponto, né? O gradiente de V de R calculado no centro do pacote, é só simplesmente você substituir, no caso R é só uma coordenada, é x, é lambda n x elevado a n calculado em x igual a x médio. Ou seja, lambda n x médio elevado a n menos 1. Tá? Então, esse daí é o lado, digamos assim, clássico. Tá? É a função calculada no centro do pacote. Seria a força clássica. Tá? Menos a força clássica, na verdade. Então, no sinal. A quântica é o valor médio de x elevado a n menos 1. Ou seja, para essas coisas serem iguais, você teria que ter o quê? O valor médio de x elevado a n menos 1 igual a x médio elevado a n menos 1. Vocês percebem agora a diferença? Mas em geral, essas coisas são diferentes. Né? Por exemplo, se n igual a 3, o que vai dar isso daí? Vai dar x, n menos 1 vai dar 2, vai dar o valor médio de x quadrado menos, ou do outro lado vai dar x médio elevado ao quadrado. Mas a diferença dos dois é a própria definição do desvio médio quadrado. X médio, x quadrado médio menos x médio quadrado é a definição do desvio quadrático médio, que é sempre diferente de zero. Tá? Ou seja, x quadrado médio é diferente de x médio quadrado. Tá? Tirar a média de x ao quadrado e pegar o valor médio de x e levar ao quadrado, normalmente são coisas diferentes. Aliás, simples são coisas diferentes. Portanto, quando n igual a 3, eu não posso, ou maior que 3, se eu levar n maior que 3, eu vou ter os momentos de ordem maior. Deixa eu chegar a ver aqui em algum lugar do curso. Que você tem o desvio quadrático médio de ordem maior. Não sei se você já viu isso. O momento, isso é chamado de momento de uma medida. O desvio quadrático médio é o momento mais baixo que você tem. Você pode ter momentos maiores, de ordem 3, 4, 5. Acho que nunca vi isso, né? Você tem desvios quadráticos médios de ordem maior. Entendeu? Suponha que esse desvio é zero por algum motivo. Você pode calcular, em vez de x quadrado, x cubo. X cubo médio menos x médio cubo. Esse termo aí tem uns termos a mais. Você tem que chamar de momento de ordem maior. Mas de qualquer maneira, para n maior ou igual a 3, essas coisas não são iguais. Então eu não tenho o centro do pacote obedecendo a 3 de Deus. E para os casos de n menor? Qual que é a situação quando n igual a 0? Pensa lá, v de x igual a lambda x elevado a n. Se n igual a 0, o que isso daí dá? Dá uma constante. Um potencial constante, quanto vale a força? 0, partícula livre. Tá? Obviamente, nesse caso, a situação é diferente. Tá? Você vai ter que o valor médio e o valor trivial é igual. Então, na partícula livre, você tem que o centro do pacote obedece a segunda lei de Newton. Tá? E n igual a 1. Tá? Se v de x igual a lambda x elevado a n, igual a n, x elevado a n igual a 1 vai dar lambda x, derivada vai dar lambda. O que é isso? É um campo de força uniforme. Tá? Se você tem um campo de força uniforme, também você vai ter o centro do pacote respeitando a segunda lei de Newton. Tá? São casos particulares onde o centro do pacote de onda respeita sim a segunda lei de Newton, mas são casos particulares. E n igual a 2, v de x vai ser lambda x2. O que é isso daí? A força vai ser quanto? Menos kx, mola, sodor é muito. Tá?
menos derivado disso daí vai dar 2 lambda, menos 2 lambda, que é uma constante, vezes x. A força proporcional a menos kx, menos uma constante vezes x, é mola, oscilador harmônico. Tá? E aí você tem o quê? Quanto vai ser o valor médio? Se n igual a 2, você vai ter que comparar o valor médio de x, n menos 1 vai ser 1, x médio é igual, obviamente, x médio. Tá? Então também vale. Então no oscilador harmônico, o centro do pacote de onda se comporta classicamente. Até n igual a 2, o centro do pacote de onda se comporta classicamente. De 3 para cima, aí não vale mais. Ah, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em geral, se eu te der uma função complicada qualquer, não uma potência de x, mas uma função geral, se você quiser fazer esse raciocínio, o que você vai ter que fazer? Expandir ela em série de potência. Para você expandir ela em série de potência, vão aparecer todas as potências. Né? Para descrever uma função, normalmente você precisa de uma série infinita, na verdade. Né? Então vão aparecer potências maiores que 3. Iguais ou maiores que 3 no seu potencial. Para essas potências, esse argumento não vale. Por isso que, em geral, não dá para eu falar que o centro do pacote de onda respeita as leis. Mas se eu tiver um caso em que o potencial é simples assim, e eu tenho 3 situações físicas, partícula livre, força constante e o oscilador harmônico. O oscilador harmônico é um sistema físico importantíssimo. Até essa altura do curso, eu espero que vocês tenham percebido que o oscilador harmônico que quase toda a força, próximo ao mínimo dela, pode ser aproximada por uma linha reta, né? Um oscilador harmônico. Átomos, né? Átomos sólidos, qual a primeira aproximação que você faz? Oscilador harmônico. Então, sempre que você tem um potencial que tem um mínimozinho, se chegar bem perto do mínimo, normalmente dá para você encaixar uma parábola lá. Tá? Aí você encaixa uma parábola, oscilador harmônico. Obviamente que os deslocamentos têm que ser pequenos. Tá? Mas muitos sistemas físicos são importantes. Sólido é um exemplo clássico, né? Típico de você usar o oscilador harmônico. Mas para o oscilador harmônico, então, que é só n igual a 2, n igual a 2, você pode ter o centro do pacote, você tem o centro do pacote de onda se comportando classicamente. Tá? Por isso que você pode estudar fônons classicamente. Já estudaram fônons, não devia falar nisso. Quando você pega um sólido e representa por bolinhas ligadas por mola e faz as contas, incrivelmente, muitas vezes você reproduz resultados suplementares por um sólido, que é um objeto quântico. Tá? Mas como aquilo ali é o oscilador harmônico, e o oscilador harmônico, o centro do pacote quântico se comporta classicamente, você pode ter, até certo ponto, né, uma certa propriedade, você consegue estudar um sólido como molinhas e bolinhas clássicas. Então você prevê algumas coisas que você observa. Fônons são modos coletivos de vibração de um sólido. Já deve ter visto falar. Fônon. É um modo coletivo. Sisteminha massa-mola vocês devem ter resolvido já em algum lugar. Tem um monte de molinha, bolinha. Aqui que você tem? Você tem aqueles modos normais de uma corda, né? Você resolve isso. Você deve ter visto isso em um coletivo de cartolado. Agora imagine isso em 3 dimensões. Sólido é isso, né? Aí você tem, quando você bate, isso pode ser colocado num modo de vibração, um daqueles modos normais de vibração. Cada um daqueles modos normais é chamado de um fônon. Tá? Aquelas ondas estacionárias que formam na corda, em 3 dimensões, são chamadas de fônons. Tá? E você chega nisso, a primeira aproximação é substituir os átomos por bolinha e as ligações químicas por molas. Isso foi a solução que a Einstein deu para o sólido. Você estuda estado sólido, uma disciplina que aplica essas ideias na matéria condensada, é um dos tópicos que você estuda. Tá ok? Então, nesses casos, x elevado a n menos 1, o valor médio de x elevado a n menos 1 é igual a x médio elevado a n menos 1. E o centro do pacote de onda obedece rigorosamente às leis da mecânica clássica. Partícula livre, força constante e oscilador harmônico.
Tá? Algum comentário, alguma dúvida? Estão acompanhando? O que nós fizemos? Eu parti daqui, substituí os operadores, chegamos no teorema de Ehrenfeld. E aí nós estamos considerando em que condições isso cai na mecânica clássica. O primeiro caso é quando você está observando o pacote de onda de uma escala, onde o tamanho dele pode ser considerado pontual, que é o caso do experimento sobre M. Aí eu peguei, eu vou colocar uma lente, vou olhar o centro do pacote. Será que o centro do pacote obedece a mecânica clássica? Não, em geral. Não obedece. Por causa dessa propriedade da média da função e a função calculada no ponto médio. Normalmente isso é diferente. Mas, para esses três casos, muito particulares, sendo que um deles tem bastante interesse, que é o oscilador harmônico, isso acontece. Tá? Para fechar esse item, você tem o que nós chamamos de situações quase clássicas, tá? Que também são de muito interesse prático. Tá? O que seria o valor médio? Vamos dar uma olhada. O que é o valor médio do gradiente de VDF? Pela definição que eu falei de valor médio, é isso daí que está aí. Ó. A integral no volume de psi estrela de RT, gradiente de VDR, psi. Tá? Como isso aí é uma função, o psi passa por cima do gradiente, fica módulo quadrado de psi, VDR. Suponha agora que esse cara é meu VDR. Tá? Esse cara é meu VDR. Certo? Vamos pensar em X. Então, um potencial unidimensional que varia no espaço assim. Onde essa escala aqui, estou com uma situação macroscópica. Ou quase macroscópica. Não precisa nem ser macroscópica aqui. Tá? Mas é um potencial que varia dessa forma. Aí eu estou com o meu pacote de onda, minha função de onda, módulo quadrado da função de onda, é isso aqui. Suponha que o módulo quadrado da função de onda faz isso daqui. Isso aqui, módulo quadrado. Certo? Olha essa integral aí. Módulo quadrado de psi multiplicado por gradiente. Esse cara aqui, na verdade, desculpa, isso aqui já é não, é o VDR. É o VDR, potencial. Se o pacote de onda for altamente localizado, ou seja, a probabilidade de eu encontrar a partícula está muito localizada comparado com o tamanho do pacote de onda, né? Altamente localizado, então, módulo quadrado de psi, assume valores não desprezíveis, ou seja, diferentes de zero, uma região muito pequena. Ou seja, nesse intervalo, o VDR ainda não variou muito, ou variou apreciavelmente. Tá? Note que nessa escala, VDR varia muito pouco. Né? Ele está variando bastante, mas na região em que a partícula pode ser encontrada, ele varia pouco. Nesse caso, podemos considerar o gradiente. O que é? O que é o gradiente de VDR? É a derivada, né? Concorda? No caso ali é a derivada. A derivada ali é aproximadamente constante. Porque a função varia pouco. A derivada é a variação, a função varia pouco. Né? Essa variação é aproximadamente constante. Né? Nesse caso, podemos considerar a gradiente de VDR como uma constante retirada da integral. Tá? A hora que eu retiro, que valor eu vou dar para ele? Eu vou pegar a derivada no centro do intervalo, né? Vou substituir, vou pegar o valor da função do gradiente de VDR no centro do intervalo e substituir aquele valor, né? E tirar da integral. Tá? Aí fica isso daí, fica a integral do módulo quadrado de psi, que é igual a 1. Isso é normalizado. Ou seja, nesse caso, o valor médio
gradiente é igual ao gradiente da função calculada no ponto, que é exatamente o que eu queria ter agora há pouco, e não tinha em geral. No limite macroscópico, onde o comprimento de onda de de Broglie, que justifica o comprimento de de Broglie, é tipicamente o tamanho desse cara aqui, né? É muito menor que a distância na qual o potencial varia, os pacotes de onda podem ser considerados suficientemente pequenos, assim o movimento do pacote é praticamente de uma partícula de massa m clássica. Tá? Então, se eu estou submetido a uma variação do potencial, cuja maneira como o potencial varia, comparada com o pacote de onda da partícula que está passeando ali naquele potencial, é pequeno, eu posso então assumir o limite clássico, que é o nosso mundo real, né? Que tipo de potencial está sujeito? É que